Olá pessoal, aqui quem fala é o João. Vou começar a apresentar aqui agora um tutorial sobre a criação de jogos utilizando a Unity 3D. Para esse tutorial a gente vai trabalhar especificamente com a versão 4.3 da Unity, que ela já vem agora com novas ferramentas, com novas features para a gente poder criar jogos 2D com mais facilidade, trazendo conceitos como Sprite, Sprite Sheets, para a gente poder trabalhar numa boa. Bom, para esse tutorial a gente vai tentar criar um shoot 'em up de nave, tá? Side-scroller, onde a gente vai criar uma nave realmente que vai ficar atirando contra inimigos e desviando de alguns obstáculos. Primeiramente, quando a gente abre a Unity, a gente tem como demonstração esse jogo aqui chamado Angry Bots, tá? Que é uma boa referência para a gente ver o potencial da Unity, o que ela pode fazer. É um bom referencial de estudo também, mas vamos ao que nos interessa agora, que é a criação do nosso jogo. Vamos diretamente aqui em File, no menu superior da Unity, e vamos clicar em New Project. Clicando em New Project vai abrir uma janela de auxílio aqui pra gente, de ajuda, e que a gente pode, a primeira opção que ela nos dá aqui é onde a gente quer salvar, onde a gente quer criar o nosso projeto. Eu vou abrir aqui meus documentos aqui para poder criar, vou colocar dentro dessa pastinha que eu tenho aqui no meu computador, Unity 3D Tutorials, e eu vou criar aqui o nome do nosso projeto, que vai ser o Shoot 'em Up. Ok, vou dar um save. Logo em seguida aqui tem uma caixa com várias opções de pacotes que a Unity nos traz para nos ajudar no processo de criação de um jogo. São assets, são pacotes da própria Unity que a gente pode adicionar ao nosso projeto para a gente poder, por exemplo, ter já personagens caminhando, efeitos de luz, criação de terrenos, entre outros. Bom, para nossa criação inicial aqui a gente não vai precisar de nenhum. E vocês não precisam se preocupar também caso vocês esqueçam de colocar algum deles aqui dentro da própria Unity, dentro do projeto. A gente pode reimportar esses pacotes. O que a gente precisa se atentar aqui agora é na parte inferior da janela. A gente tem aqui a possibilidade de escolher se o nosso projeto vai ser 3D ou 2D. Também não é um problema a gente acabar esquecendo, porque dentro da própria Unity também a gente pode depois alterar essas configurações, mas é interessante a gente já conhecer a opção aqui e a gente setar o nosso projeto como 2D. Isso vai fazer com que a interface da Unity já se prepare, já se adapte para a gente poder criar esse tipo de jogo, mas não tem problema caso venha a esquecer. Eu vou mostrar em seguida como é que a gente altera dentro da própria Unity, dentro do nosso projeto. Vamos clicar agora em Create Project. Podem clicar em Don't Save aqui, que ele está perguntando se a gente quer salvar alguma alteração feita no projeto anterior, que é o Angry Bots. Enquanto isso, a gente vai aguardar um pouquinho enquanto a Unity está criando o nosso projeto. Foi bem rápido. Uma coisa legal que a Unity sempre traz é essa janelinha de bem-vindos para a Unity, que a gente pode clicar em alguma dessas opções aqui, que eles vão nos jogar diretamente no site da Unity, onde vai ter alguns tutoriais, algumas coisas de referências básicas, de scripts, até mesmo a loja da Unity, a Asset Store, que a gente pode baixar muitas coisas de graça para poder adicionar realmente assets ou referências ou conteúdo ao nosso jogo. Deixa eu fechar essa janelinha. Bom, primeiramente vou dar uma apresentada bem rápida aqui na interface. A maioria do pessoal que já mexe com a Unity já está acostumado com isso. A gente tem aqui as abas Hierarquia, a aba Project, com a aba Console junto, a aba Scene com a aba Game e no canto direito a aba Inspector. Essa é uma configuração inicial, padrão, que a Unity nos traz, mas o legal aqui da Unity é que a gente pode simplesmente pegar essas abas e colocar elas onde a gente quiser. Elas são totalmente adaptáveis, tá? É uma interface adaptável ao usuário. Aqui no canto direito superior da Unity a gente vai encontrar algumas opções de layout, tá? Se a gente clicar aqui no 2x3, a gente vai ver a interface nesse formato. For Split, a Default, que foi a que a gente viu inicialmente, Tall e Wide. Bom, caso vocês queiram criar algum tipo de interface para vocês, se a pessoa que está entrando aqui nesse mundo agora de utilizar Unity, a gente pode adaptar esse software aqui, a ferramenta,
ao tipo de software que a gente utilizava anteriormente. Por exemplo, vou colocar aqui no default, tá? E eu vou adaptar aqui a minha interface mais ou menos nesse formato, tá? Vou colocar aqui a aba Project junto com a aba Hierarquia, a aba Console bem na parte inferior do Inspector. E aqui a gente tem as abas Cena e Game. Eu gosto sempre de estar trabalhando na cena e vendo como está ficando o jogo de verdade. Então eu vou deixar as duas aqui, numa boa, tá? As duas sempre aparecendo, e com isso eu consigo ter mais controle, tá? De como está ficando a criação do meu jogo. Bom, para não perder esse formato de interface aqui agora, a gente volta aqui no canto superior direito e clica em Save Layout. Eu vou botar um nome aqui para ele, tá? Tá escrito ali Layout, eu vou colocar simplesmente My Layout e vou dar um Save. Ok, tá aqui, ó, My Layout. Então toda vez agora eu posso trocar para um formato padrão que a gente traz e voltar posteriormente para o meu formato. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar algumas coisinhas básicas aqui para a gente poder criar o nosso shoot 'em up. Bom, se a gente olhar aqui no canto esquerdo inferior, a gente tem a aba Project. Deixa eu dar uma expandida nela para a gente poder enxergar melhor. Ela vem nesse padrão aqui, em que ela favorita nossos assets mais importantes dentro do nosso projeto. Ela vem com essa pasta principal Assets, que tudo que vier de fora, tudo que a gente for criar que vai ser conteúdo do jogo, vai ficar dentro dessa pasta. Normalmente ela vem dividida em duas colunas, uma para formatação, para apresentação das pastas, e uma segunda para a gente poder ver pastas internas e arquivos. Mas a gente pode, clicando aqui no cantinho dela, onde tem esse menu de opções, trocar para uma coluna só, que vai ficar nesse formato como se a gente já estivesse dentro da pasta Assets. Caso a gente queira retornar para Two Columns, a gente volta aqui. Agora a gente só está enxergando a pasta Assets, porque de verdade todo o conteúdo sempre vai estar dentro dela. Então não importa se a gente está enxergando essa pasta ou não. Bom, vou deixar nesse formato aqui para a gente poder enxergar. Eu vou começar aqui criando algumas pastas de referência para a gente poder criar nosso projeto. Apertando com o botão direito sobre a pasta Assets, vai aparecer um menu em que a gente vai ter algumas opções, e o que a gente vai ver aqui agora é essa primeira opção Create, em que tem outras tantas opções que a gente vai ver em seguida. A primeira opção dentro aqui é Folder. Vamos criar uma pasta simplesmente para a organização do nosso conteúdo do nosso jogo. Cliquei em Folder, vai aparecer ali New Folder. Eu vou criar a primeira pasta chamada Prefabs. Bom, o que são Prefabs? Prefabs é todo o conteúdo reaproveitável dentro de um jogo. Quando a gente for trabalhar com isso, a gente vai voltar a falar sobre isso e entender melhor. Bom, outro local para fazer criação de pastas, além de clicar com o botão direito sobre a pasta Assets, é aqui no menu superior da aba, que tem o botãozinho Create. Vão vir as mesmas opções ali do Create com o botão direito. Vamos clicar em Folder. Clica em Folder, agora vamos criar a pasta chamada Scenes, onde a gente vai estar todas as cenas do nosso jogo, como se fossem as fases, o menu do nosso jogo. Create novamente, vamos criar a pasta Scripts. Vamos criar a pasta Sounds. E por último, vamos criar a pasta Textures. Bom, toda a parte de texturas, tanto de menu como sprites de personagens, de background do jogo, todo tipo de conteúdo de textura, independente de qual seja, a gente vai colocar dentro dessa pasta aqui para fins de organização. Bom, agora que a gente já criou as pastas, vamos dar uma olhada aqui na aba Hierarquia. A aba Hierarquia, ela simplesmente será a representação de tudo que está na cena atual que a gente está trabalhando. A gente pode ver aqui na barra superior da Unity, onde está escrito o nome do nosso projeto, Shoot 'em Up. A gente pode ver lá da esquerda aqui está Untitled, ou seja, essa cena aqui, ela não tem nada nela ainda por enquanto. O que tem nela de verdade, que a gente pode enxergar visualmente através desse gizmo, ou olhando aqui na aba Hierarquia, é uma câmera. A câmera que faz com que a gente possa enxergar o jogo
que por padrão vem com esse fundo azul. Tem aqui um Camera Preview. Como a gente pode ver como é que ficou de verdade o jogo na aba Game. Bom, o que a gente vai fazer agora é criar alguns tipos de coisinhas aqui para a gente poder trabalhar, tá? Alguns tipos de objetos para a gente poder trabalhar com o nosso jogo inicialmente. Bom, dando 2 cliques sobre a Main Camera, a gente se aproxima dela sem problema. A gente pode, segurando o Alt e com o botão esquerdo do mouse, rotacionar a câmera. Com isso a gente poderia enxergar todo o conteúdo que está dentro do nosso projeto, da nossa cena em si. Se vocês olharem aqui bem na parte superior da aba cena, a gente tem a opção 2D e 3D. Ela veio como 3D aqui, tá? Que a gente está enxergando todo o cenário em 3D. Se a gente quiser simplesmente olhar nosso cenário em 2D, a gente clica nessa opçãozinha 2D aqui, ó, que é parecido com aquela configuração que a gente teve na janela inicial quando a gente criou o projeto. E por mais que a gente segure o Alt agora e tente rotacionar, a gente não consegue. Ficou agora travado através desse botão aqui. Então a gente sempre vai ter, tá, a facilidade, através desse botãozinho aqui, de trabalhar só com 2 eixos, Y e X. Com isso o eixo Z fica travado e não nos atrapalha na hora de encaixar peças, encaixar objetos do jogo um do lado do outro. Tá? Nesse formato aqui, a gente consegue com muito mais facilidade trabalhar na criação do nosso game. Bom, já que a gente já viu aqui agora a parte da câmera, aquela que está nos enxergando, vamos criar alguns objetos vazios no nosso jogo, tá? Na nossa cena, para poder futuramente colocar objetos de verdade, objetos visuais, para a gente poder realmente criar o jogo em si. Ou seja, esse passo inicial aqui é para fins de configuração, de organização do projeto. Se a gente vier aqui na aba Hierarquia, a gente tem a opção Create, em que a gente pode criar alguns tipos de objetos. Todos eles são objetos que vêm com componentes atachados a eles, que eles têm alguns comportamentos. Por exemplo, esses 4 aqui são de luz. Esses outros aqui para baixo, no terceiro grupo aqui, são primitivas gráficas como cubo, esfera, círculo, etc. Tá? E alguns outros. Mas o que a gente precisa criar aqui mesmo agora é um objeto vazio. Então a gente pode ver lá na parte superior, no menu superior da Unity, a gente tem a opção Game Object. Clique em Game Object e vamos criar um objeto vazio, Create Empty. Ou seja, ele vai criar um objeto vazio que a gente pode olhar como ele é, tá, na aba Inspector. Está aqui o nome dele, ó, Game Object, tá com esse nome genérico que ele cria para a gente. E o único componente padrão e obrigatório de todos os objetos do jogo, que é o Transform, ou seja, que ele nos diz a posição, a rotação e a escala de todo tipo de objeto dentro do jogo. Primeiramente vamos colocar ele na posição 000, ou seja, bem no centro do mundo, tá? Está ele aqui. E eu vou renomear ele, vou dar um rename aqui, eu vou renomear ele para Scripts. Ok. Ele não vai ter interferência nenhuma no jogo de verdade, tanto que ele não aparece na aba Game. Ele é mais para fim de organização. Vamos criar um próximo aqui agora, Create Empty. Eu vou chamar esse segundo aqui de Render. E já para a gente dar uma olhada como é que funciona a parte de hierarquia de objetos, ou seja, eu posso ter objetos pais e objetos filhos. Eu vou fazer com que a nossa câmera, que é um objeto vazio também, só que ele vem com alguns componentes que a gente pode ver aqui na aba Inspector. Tá? Além do Transformer, ele tem o componente câmera, que é realmente quem faz essa visualização do jogo. Alguns outros que a gente vai ver mais para frente, tá? Que já vem embutidos nesse objeto padrão da câmera. Vamos arrastar, simplesmente segura a câmera e arrasta para dentro do Game Object Render. Ok, vamos criar mais um Game Empty. Vou renomeá-lo agora para Level. Vai ser um objeto vazio para a gente poder organizar todo o conteúdo do nosso jogo dentro dele. Tá? Vamos colocar ali, agora vamos criar três outros objetos vazios dentro do Level. Vou criar agora
Vou chamar de 0, que vai ser a nossa layer 0, como a gente estivesse trabalhando com Photoshop, por exemplo. Realmente trabalhar com layers diferentes. A layer 0 vai ser a layer mais do fundo, então vai estar o nosso background do jogo. Pode ser um fundo estático ou também pode ser um fundo fazendo um parallax, ou seja, algum tipo de movimentação. Vou arrastar ele para dentro do level. Está aqui nosso background. Já vou arrastar o segundo aqui para dentro, vou renomeá-lo para hífen middle ground, onde realmente acontece o jogo. E um terceiro GameEmpty, que eu vou chamar de foreground, onde fica algum tipo de feedback visual ou algum tipo de cenário à frente do jogo em si, realmente para efeitos de jogo mesmo, para ele ficar realmente mais imersivo. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente tem esses objetos que a gente criou, por mais que eles não apareçam no cenário em si, eles são objetos de jogo. Eles servem para a gente depois adicionar coisas a eles, adicionar componentes, e eles realmente se transformarem em coisas visuais ou realmente objetos que vão nos ajudar a trabalhar, tá? a fazer com que o nosso jogo funcione. Bom, onde que isso aqui existe? Toda essa parte de hierarquia aqui, todos os objetos que estão na hierarquia, eles existem dentro de uma cena. Por enquanto, essa cena aqui que a gente está trabalhando, ela não foi salva ainda, por isso que ela está com o Untitled em cima. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em File e clicar em Save Scene. Então, vocês podem salvar a cena direto na pasta Assets, tá? Ou seja, na raiz do nosso projeto, mas como a gente criou essas pastas para organização, vamos abrir aqui, vamos expandir, e eu vou colocar essa cena dentro da nossa pastinha chamada Scenes, para poder organizar, porque aqui a gente depois pode ter o menu, a gente pode ter um level 2, level 3, uma tela de game over, uma tela de sucesso, algumas outras telas. Tá? Então, nossa primeira cena aqui, eu vou chamar de level 1. Ok? Vamos dar um save. Bom, a gente pode ver aqui agora na parte superior da Unity que está com o íconezinho da Unity e está escrito ali level 1.unity. Onde é que a gente encontra essa cena? Aqui dentro da pastinha Scenes. Está aqui, ó, level 1. Então, toda vez que a gente fechar o projeto ou a gente trocar de cena e a gente quiser retornar para essa cena, basta dar 2 cliques sobre essa cena level 1 e a gente vai estar abrindo aqui agora, ó, a gente pode agora ver o que a gente tinha criado anteriormente. Ou seja, todos os objetos, tá, eles estão embutidos dentro de uma cena. Bom, pessoal, até o próximo tutorial.